sido uma semana, foi uma semana muito especial. ¿Por quê? Por la presença deste Deus entre nós. Por lo que Deus está haciendo e vai seguir haciendo. E quero que conozcas e puedas disfrutar aún mais desta realidade, conhecendo a este Deus. Porque Ele se acerca a nós. É sobre esse tema que vamos falar agora. Vamos ver a projeção aí, e o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. Vamos fazer uma breve reflexão sobre este texto, sobre este tema, quando Jesus se acerca. Quando Jesus se acerca. Não estamos falando aqui de uma história aí, suelta. Estamos falando de uma verdade. Vou compartilhar algo deste texto que confirma que Jesus é real e que Ele se acerca. E que passa quando Jesus se acerca? Vamos a ler o texto de Lucas capítulo 7 a partir do versículo 11. Aconteceu depois que Ele ia a la ciudad que se llama Naín. Ele aqui é Jesus. E iban con él muitos de sus discípulos e uma gran multitud. Quando chegou cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a um difunto, hijo único de su madre, que era viuda, e havia con ella mucha gente de la ciudad. Quando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Deus, dizendo: um gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Deus ha visitado a su pueblo. E se estendió la fama de él por toda Judea e por toda la região de alrededor. O contexto deste texto de Lucas capítulo 11 é um contexto de muerte. E claro, muerte é um tema que em geral não agrada, não é verdade? Nadie quer... Há gente que não quer falar nunca, nada de muerte. Não quer falar porque lhe causa medo, lhe causa algum sentimento malo. Creio que muerte solamente cai bem para aqueles que ganham dinheiro com os muertos, não? Esse sim, quanto mais muertos melhor, porque eles facturam mais, não? Ganham mais dinheiro. O texto leído apresenta-nos esta realidade. É um contexto de muerte, porque havia um enterro. E diz o texto que Jesus se encontrou em la entrada de la ciudad com este grupo que iba a enterrar um defunto. E a persona, o jovem que se havia muerto, era hijo de uma viuda. Puede que parezca uma coincidência, como muitas vezes pensamos que lo que passa em nossa vida, algo que é uma aparente manifestação de cuidado de Deus, pensamos, não, isso é coincidência. Pero, parando para pensar, na vida de Jesus, aqui foram 33 anos entre nós. Passou muitas coisas na vida de Jesus, pero algumas delas foram descritas aqui. E este texto não está aqui por casualidade. Quando Jesus... Por isso que não podemos considerar que esta entrada de Jesus naquele pueblo, naquele momento, justo quando a multitud levava aquele féretro, que haya sido uma coincidência. Porque em enterro há muitos, viúdas, há muitas. Pero quando Jesus se acerca, quando nos damos conta que Jesus se acerca, não é casualidade. De hecho, claro, Jesus está sempre presente em nossa vida. É algo muito interessante quando estamos fazendo um processo de consejeria, quando chegamos a um momento da vida, quando a pessoa ou quando nosso discípulo identifica algo em sua vida e decide confessar algo para que cumplamos o que disse Santiago, confessando uns aos outros para que haja sanidade.
e confessamos a Deus para que haja perdão, pero quando confessamos a uno, segundo a Bíblia, para que haja sanidade. E quando chegamos àquele momento de algo que passou há 4 ou 5 anos, levamos a pessoa a pensar que, mira, aquele momento que tu has desobedecido a Deus, a Jesus, Ele estava presente. É que tu não te has dado conta. E tu has desobedecido, não has hecho o que agradava a Deus, pero Ele estava ali, hora a hora, confessando a Deus aquele momento. Por que eu digo isso? Porque Jesus está sempre presente. O que passa é que muitas vezes nós outros estamos tão atentos a tantas coisas da vida, a outras prioridades, e não vemos o que Deus quer ser, ou o que Deus está sendo naquele momento em nossa vida. Incluso em momentos difíceis. Passamos, às vezes, por vales. A lo mejor has venido aqui hoje com algum vale, pero aprendemos, leyendo a Bíblia e tendo esta relação, buscando cada vez mais esta relação com Deus, que Jesus está presente com nós. E quando paramos aqui para pensar que Jesus é um Deus que se hizo homem e vino a nós, vino a viver com nós, a encontrar-se com nós, somos impactados com o hecho de pensar, por el hecho de que pensar que Jesus, lo que passa em nossas vidas não é coincidência. E Jesus vino porque é a única esperança, por isso creemos em Ele, por isso hemos sido impactados, por isso tantas vidas aqui, como foi o caso de los 5 que se bautizaram domingo passado, dando testemunho público. Quando Jesus se acerca, quando nos damos conta, que tu sepas que não é por casualidade. E cada um de nós pode dizer de forma distinta, personal, que se encontrou com o Senhor, porque há várias maneiras. Eu tive meu encontro com Jesus Cristo quando tinha tal idade, foi em uma igreja, foi em minha habitação, foi em la calle, foi em meu coche, foi um momento que estava orando ao Senhor e dizendo: Senhor, se tu existes, Senhor, quero sentir-te, quero obedecer a palavra. Pero são distintas as maneiras. Pero quando como conhecemos ao Senhor, pero o acercamento do Senhor é comum a todos, não é distinto, porque o Senhor sempre, Deus, este Deus que estamos cantando aqui, te necessito, Deus, é um Deus que sempre está presente, é um Deus que vino a nós, a iniciativa foi de Deus, aunque le rechacemos, aunque digamos, Ele não existe, como tantos ateus há por aí, de aqueles que dizem, eu sou ateu, pero algo há. Há muitos por aí. Aunque o homem siga sendo ateu, Deus sigue acercando-se a Ele. E nesse momento do entierro, este quadro é um quadro perfeito para entender nossa realidade, a lo mejor para entender tu realidade em relação a Jesus. Primeiro, o versículo 13 diz que era quando o Senhor viu aquela mulher. Quando Jesus se acerca, Ele vê minha realidade, pero Ele vê minha realidade sem restrições. Por quê? Observe o texto. O Senhor visitou a pequena cidade de Naim, cerca de Nazaré, por ser quem era, por ter uma multitud que sempre lhe seguia. Possivelmente qualquer outra pessoa buscaria uma outra cidade, um outro pueblo onde houvera mais gente. Pero Jesus se acercou à pequena cidade de Naim. Era uma cidade muito sencilla, era uma cidade, um pueblo muito sencillo. Jesus entrava e, nele sentido contrário, venia uma multitud acompanhando o enterro. Aqui já há uma ensinança. Quando Jesus se acerca a nossa vida, Ele sempre vem em sentido contrário para ter um encontro com nós. Jesus entrou naquele momento como aquele que era a esperança, que aún não era conhecida, e venia del pueblo, aquela gente andando em sentido contrário, com um sentimento de morte, com dolor, com sofrimento, com um sentimento de perda, porque era um féretro, era um enterro.
Solamente este quadro já se revela como o Senhor nos vê sem restrições. Porque Jesus não via ali solamente aquele muchacho que havia morto. Jesus via mais. Ele nos vê sem restrições. Jesus entra na cidade de nossa vida para cambiar o que está morto. Jesus entra em nossa história para cambiar o que está morto. E muitas vezes muerta está a esperança. Muerta está a perspectiva de um futuro. Muerto está a perspectiva de uma eternidade. Uma das primeiras pessoas que evangelizei aqui na Espanha foi um homem que declaradamente me disse: não me interessa saber de vida eterna, eu quero algo agora que cambie minha vida. E me di conta que ele estava bajo uma forte influência do secularismo. Muito forte, muito forte. E le hice pensar, claro, agora mesmo puedes disfrutar da eternidade. Se te encuentras com Jesucristo, puedes disfrutar desde agora, aunque não te preocupes com a eternidade, pero te asseguro, um dia vais a ter que prestar contas. E se te preparas hoje, tu destino é a vida eterna. E naquele momento Jesus entra em la cidade considerando, desejando hacerles ver que ele se interessava por aqueles que estavam ali, por la realidade de cada um deles, sem restrições. E não solamente isto, Jesus cambia o que está. E o texto nos disse, não cambiou solamente a circunstância daquele chico, porque ele ressuscitou, mas também cambiou seu entorno. Quando Jesus cambia nossa vida, quando nós temos um primeiro encontro com Jesucristo, a consequência, muitas outras demais coisas cambiam. Outras coisas mais se cambiam. Já não penso mais como antes. Já não vivo com desesperação como antes. Agora eu sei em quem puedo confiar quando passe por momentos difíceis. Quando temos um encontro e sentimos o perdão do Senhor em nossa vida. Ali havia gente sofrendo com a morte daquele muchacho. E a morte daquele muchacho era sofrimento, para muitos. E a começar por sua mamá. As pessoas sofrem, fazem coisas, porque não entendem que o Senhor se acerca para cambiar sua realidade. O hecho de lo que passou esta semana, se não me equivoco, foi lunes, que incluso naquele momento passamos aqui, algo conhecido, creio que por quase todos. Depois de 3 semanas, um coche foi encontrado aqui na entrada de Huelva, com uma pessoa morta, já hacía, creio que 3 semanas, dentro do coche. Isso foi um dia dessa semana, passamos naquele momento, mas não sabíamos o que era. Aparentemente, solamente um morto. Solamente, não entre comillas. Algo brutal, algo forte, algo que causa impacto, pero lo que está por detrás é exatamente a história de um ou de uma, ou de quantas pessoas, não sabemos quantos, que foram porque não tinham esta experiência deste acercamento de um Deus, são dominados por um sentimento malo da humanidade e chegam hasta cometer errores como aquele que hemos visto. Por isso que quando Jesus entrou ali, naquela cidade, naquela porta daquela cidade, ele viu que havia um enterro, ele sabia também que havia mais daquele enterro. Havia pessoas que estavam tristes, havia uma mamá que estava triste, que havia perdido seu filho, e Jesus queria fazer um cambio profundo. Queria cambiar, porque quando Jesus entra em nossa vida, toda nossa história se cambia. Em la história de minha família, não sei se já os he dicho aqui, uma mulher decidiu falar de Jesucristo para meu abuelo. Nadie de minha família conhecia Jesus. Nadie. Havia gente que era ateu e havia gente que não aceitava, era apenas religioso. Mas uma mulher disse para meu abuelo que existe um Deus que tu puedes crer em Ele. Mi abuelo tomou a decisão, a partir de aí, a família, minha madre, eu, e é assim
cambia. Quando nós tomamos uma decisão por Jesus, gerações são impactadas com o efeito do resultado de Jesus em nossa vida. E aquela mulher tinha algumas características. Ela era viúva. Ela vivia em uma situação socio-humana calamitosa, solamente por el hecho de ser viúva. Mas também era mulher. Naquele contexto, significava uma desventaja grande, cruel em la sociedade de seu tempo. Porque incluso os fariseus oravam dizendo graças por não haver nascido mulher. Era assim. Jesus puso as mulheres em seu sítio. Valorou as mulheres. De hecho, quando Jesus ressuscitou, as primeiras que chegaram ali foram as mulheres. Mas naquele contexto, as mulheres eram discriminadas. Não solamente era viúva, era mulher. E o hecho de ser viúva, a qual também lhe implicava ser-se acreedora de uma condena moral de la gente. Porque naquele contexto, ser viúva era sinônimo de desgraça de saúde ou morte por algum pecado, alguma coisa de origem moral ou espiritual. Ou seja, eres viúva, consequência de tu pecado, consequência do problema de sua vida. Uma carga levava aquela mulher. Además, a terceira característica dessa mulher, que era Galileia, e havia quedado completamente desamparada, pois sem hijo ia depender agora solamente da caridade pública. Era uma mulher que tinha que, a partir de agora, com a morte de seu hijo, viver de caridade em la calle, esperando que alguém lhe ajudara. De hecho, alguns contextos hoje, algumas cidades, alguns países, não todo o país, como Índia, por exemplo, porque he visto isso em Índia. Ali as mulheres viúvas vão à calle e têm que pedir porque são discriminadas. Não é em todas as províncias, mas em algumas províncias sim. Era uma situação inclemente desta pobre mulher. Aqui, esse contexto que descrevo aqui, as pessoas que estavam naquele contexto não sabiam, mas Jesus sabia, porque Ele se acerca a nós para cambiar profundamente. Jesus sabia o que estava no coração daquela mulher. Jesus não viu solamente o hijo muerto, Ele viu a mulher que havia perdido todo. Viu a madre, a multitud, a história, a existência, como é a vida de cada um de nós. Quando Jesus nos vê, Jesus te vê. Aqui, cada domingo, cada miércoles, em cada pequeno grupo, anunciamos que Jesus vê a cada um de nós como nós somos. E necessitamos ter um encontro com Ele. Porque, de maneira profunda, ao tomar a decisão por Jesus, já empieza a haver cambios em nossa vida. Jesus sabe de nossa muerte espiritual. De la muerte espiritual, Ele mesmo afirmou: Eu sou a vida. Caminho contrário. La muerte espiritual vivo eu. Jesus vem a mim e disse: Eu sou a vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesus nos vê sem restrições e sabe como é nossa realidade a causa de que existimos, de que estamos espiritualmente muertos. Efésios capítulo 2, versículo 1. O texto disse que estamos muertos. Sem Cristo estamos muertos em delitos e em pecados. É uma realidade espiritual. Se uno crê ou se não crê, esta é a realidade. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venid a mim todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os harei descansar. Caminho contrário. Cargados e trabalhados, e eu os harei descansar. Jesus vê em nosso caminho contrário, porque Ele sempre cambia. Ele cambia. É uma volta que dá em nossa vida, é um câmbio completo. Quando Jesus entra em nossa vida, somos tomados por la presença de um Deus vivo, de um Deus que é real. Que não estamos falando de uma religião, estamos falando de um Jesus vivo. Venide a mim todos os que estáis cansados, os que estáis trabalhados e cargados, e eu os harei
descansar. Como suena bem isso para nós outros? Como suena isso para ti, que todavia não has tenido este encontro com Jesus? Pero há uma segunda ideia que pude extrair do texto. Quando Jesus se acerca, ele se compadece, identificando-se comigo. Se compadeceu dela. Agora observa que não há limites para a visão de Deus, de Jesus Cristo. Não há nada escondido para Deus. Tu puedes dizer, bueno, será que Ele sabe todo da minha vida? Sabe todo de tu vida. A pessoa mais cercana tuya pode que não sepa. Lo mais guardadito aí no quartito do teu coração, aquele, sabe? Jesus sabe. Não há limites para a visão do Senhor, porque Jesus, por la humanidade de Jesus. Sabe por que Ele se compadeceu? Este verbo compadeceu, porque Ele foi homem como nós outros. Jesus se identificou com esta mulher, com aquela multitud, com aquele muchacho, e se identifica contigo, porque Ele sabe o que é viver a vida que estamos vivendo. Compadeceu, este verbo compadeceu, eu busquei o original, é um verbo grego que significa, mira que palavra mais interessante, splagnisomai. Uau, bonito, não, Wanda? Maravilha, splagnisomai. O verbo no original. Agora observa, splagnisomai significa um movimento que parte das entranhas da persona para indicar uma forte emoção de quebrantamento e dolor. Uau! De hecho, em nenhuma outra parte do livro de Lucas se usou este verbo, este sentimento, esta ação, fazendo referência a Jesus Cristo. Solamente nesse texto. É a única vez que se encontra isto. Em outras palavras, significa que Jesus empatizou intimamente com o dolor daquela desventurada mulher. Compadeceu. Em outras palavras, Jesus teve um sentimento de suas entranhas, indicando uma forte emoção de identificar aquela viúva. Mulher viúva, uma mulher abandonada, e a partir de agora aún mais. A compaixão não é um sentimento, a compaixão é uma atitude. É uma atitude. Se nós nos compadecemos de coisas duras que vemos e não hacemos nada, solamente nos compadecemos, não existe compadecer. Compadecer é quando nós somos tocados e nos identificamos e damos passo hacia o necessitado. Por que nós entregamos dízimos e ofrendas para invertir em missões? Porque já hemos hecho tantas vezes e seguimos fazendo. Porque nos compadecemos de aqueles que estão sem Jesus Cristo, incluso os que não vivem em Huelva, os que estão fora de Huelva, em todo o mundo, Uau, é momento de beber água. Vale. Está bem. Estava seca a minha mão, na hora está morrada. Porque nos compadecemos. Porque quando entendemos que Jesus se compadeceu de mim, e isso por mim, lo que nada isso e nadie pode fazer, que entregou sua vida por mim, me compadezco de los necessitados. Porque preparamos o que preparamos aqui cada domingo, pensando em várias pessoas que vão vir aqui. Por que tu chegas em cada pequeno grupo e encontras aquela atmosfera viva, como vários de vocês habéis ido nesta semana por primeira vez? Por quê? Porque nós queremos uma atmosfera da presença de Jesus e demonstrar que nós nos compadecemos de ti e queremos que tu puedas experimentar lo mesmo que nós experimentamos.
uma pergunta que he escuchado essa semana, mais, pelo menos 2 vezes. Pastor, explica-me. Eu pensava que vosotros aí viviam comendo o coco da gente. E por que me han aceptado? Por que han aberto os braços para mim e me han aceptado como eu sou? Muito interessante esta pergunta, não? Várias vezes he hablado mal deste grupo que eu sei que existe por aí, esses que se diz que são, ele me disse, uma pessoa me disse, evangelista, não? Pero não entendo por que he sido aceptado quando he ido ali por primeira vez, quando he venido aqui por primeira vez. Explica-me este amor, porque eu não entendo. Porque fulano, e foi dizendo os nomes. Eles me abraçaram, me receberam, não me perguntaram, me receberam. Pero não é a primeira vez que escuto isso entre nós outros. Várias vezes he escuchado. Porque essa atmosfera há aqui de compaixão. Deus nos hace prosperar por isso também. Deus nos hace prosperar porque a compaixão que há, que hemos experimentado de Jesus, é a mesma compaixão que queremos compartilhar com os demais. Por isso que esta igreja é uma igreja viva. Por isso que cada célula, cada pequeno grupo é um pequeno grupo vivo. Por esse motivo, porque somos impactados com esse compadecer do Senhor, com é a palavra bonita aqui? Essa, que não encontro aqui agora. Por esse motivo, porque compadecemos por las pessoas. E esse compadecimento é porque em nossa entranha nós entendemos porque muitos, às vezes não vale a pena, às vezes não vale a pena entrar em discussão para explicar quem é Jesus. É dizer, quem é Jesus e já está. Há gente que duda do poder de Jesus. Há gente que duda do poder da salvação de Jesus. Querido, solamente em alguns casos, ora e diz o que Jesus ha hecho em tu vida. Comparte, sabe? Temos que, por compaixão, nos calhamos muitas vezes. Por compaixão, damos passos de fé e esperamos o momento para que pueda abrir o coração. E dou passos de fé e vou a la persona quando Deus me dá a oportunidade. Por compaixão, hacemos loucura. Loucura. Por compaixão. Hoje não temos a foto aqui, mas há um grupo que faz trabalho, dentre tantos, não? Aqui em Espanha, chamado Todo por uma Sonrisa. Faz trabalhos em los hospitais, com os niños, são palhaços, são pessoas que ajudam a melhorar a atmosfera de ambientes cargados. De hecho, he recebido cartel esta semana deste grupo que já conosco bem, porque em Málaga teníamos uma equipe que se reunia ali, quando éramos da igreja ali de Málaga. Há uma equipe que desde Málaga vai à Turquia, a los refugiados. Um grupo deste, de Todo por uma Sonrisa. Pero que tonteria, não parece? Por que vão viajar à Turquia? Todo por uma sonrisa de aqueles que estão ali, por compaixão de aqueles. E nos me han enviado, um dos líderes me ha enviado pedido de ajuda. Próximo miércoles vou compartilhar sobre esta ajuda, como nós podemos ajudar o viaje deste grupo à Turquia. Próximo miércoles vou comentar algo. Possivelmente vamos ajudar, eles têm algumas despesas. Estou verificando se podemos ajudar com algo material também. Pero próximo miércoles vou comentar com vocês para apoiar este grupo que leva um trabalho muito sério aqui na Espanha. Por que assim? Por que se faz isso? Por compaixão, por essa mesma compaixão. A compaixão nos permite ver a los demás tal qual Deus los vê. Temos que ver os necessitados como Deus vê. A compaixão nos possibilita amar, perdonar, entender, tolerar. A compaixão é a habilidade espiritual de poner bajo de nuestra piel el dolor de los demás e sentirla e clamar e fazer lo que podamos fazer por aqueles que estão necessitados. Porque Jesus se compadece de cada um de nós. Quando identifiques que Jesus se apresenta
a ti em tu vida, que sepas que nunca és por casualidade, porque não foi por casualidade que Jesus se encontrou com eles. Filipenses capítulo 2, versículo 6 hasta 8 diz, Jesus, sendo em forma de Deus, não estimou el ser igual a Deus como coisa que aferrar-se, sino que se despojou a si mesmo, tomou a forma de servo e se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque se compadeció de nosotros. Jesús sabe de nuestros dolores, de nuestros pecados, y Él quiere sanarnos, sanar a todos que le buscan. Hay una tercera y última idea que puedo extrair deste texto, que é lá do versículo 13. Le dijo, Jesús se acerca a la mujer y le dijo, no llores. Quando Jesus se acerca, Ele consuela, restaurándome completamente. Quando Jesus lhe dijo, no llores, não era no llores sencillo, como a vezes tu não sabes como vai falar com uma pessoa que está mal, tu não llores. A lo mejor há momentos que é melhor que não hablemos nada, não? Às vezes hablamos demasiado. Uma pessoa que está necessitando conforto, tu dás uma palavra que acaba que não conforta. Melhor que não hable nada. Não é assim? Já ha passado contigo, te han dado uma palavra que fora de momento, ou tu mesmo has dado? Pero aqui Jesus dijo para esta mulher, não llores, pero observa. Ele não dijo isso por não ter lo que hablar. Não foi que vou falar para esta mulher que perdeu seu filho. Não chore, não foi. A palavra de Jesus é não chores, porque Ele vai fazer algo, vai fazer o que ela necessita, o que solamente Ele pode fazer. É não chores, porque eu vou fazer algo, eu vou cambiar a história de tu vida. Era não chores, espera em mim, espera que eu vou fazer algo. Por isso que Ele consuela, restaurando-nos completamente. El consuelo de Jesus em nossa vida não é algo momentâneo. O impacto da salvação, da restauração de Jesus em minha vida não é momentâneo, é para sempre. Quando Jesus restaura a vida de um, é completamente. O que Jesus estava dizendo, não chores, porque eu vou fazer o que tu necessitas. E o que mais necessitava aquela mulher ali, que era? Seu filho vivo. Era ou não era essa necessidade? Qual é tua necessidade? Jesus está dizendo a que tu não derrames lágrimas. Ele está dizendo, não chores, porque eu posso intervenir em tua história e cambiar tua existência. Porque cambiou a minha existência. Cambiou a existência de vários que estão aqui. De várias decisões se cambiaram a consequência da presença de Jesus. E tomamos decisões para obedecer ao Senhor a consequência de Jesucristo. De hecho, puedo compartilhar uma alegria de nosso coração, porque no pequeno grupo já se sabe, não? Sebastião e Cláudia, porque entendem que é vontade de Deus que presente sua relação delante de Deus, vão celebrar sua boda delante da presença de Deus, dia 1 de junho. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta alegria foi a mesma alegria que o pequeno grupo desfrutou viernes quando eles comunicaram, porque já havíamos falado sobre este tema. Que leva uma pessoa a tomar uma decisão como esta? Casar-se, celebrar sua boda na presença de Deus. É porque sabe, porque somos impactados por lo que Jesus hizo em nossa vida. Queremos andar segundo sua vontade. Queremos a bendição de Deus. Eu quero a bendição de Deus em minha vida. Eu quero a bendição de Deus em minhas finanças, a bendição de Deus na vida de meus filhos, de minha futura nuera também, não? Ângela, que está aqui com Domini. Eu quero a bendição de Deus em meu matrimônio. Eu quero a bendição de Deus em tudo o que hago. Em tudo o que hago. Por que não vou consagrar minha vida, meu matrimônio ao Senhor? Foi o que eles entenderam. Alguém lhes obrigou? Obrigado? Não, tenéis. Não. Pastor, tampouco? Tampouco? Por que, queridos? Por que isso passa?
É o que Jesus hace em nossa vida. Empieza a haver cambios em nossa vida quando nós entendemos a restauração completa. Jesus hace e hace perfeito e hace todo e lo hace bien hecho. Sempre. Por isso que vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena. Jesus estava dizendo: não chores. Não era por uma emoção passageira. ¿Sabe o que hizo ele depois que dijo não chores? Tocou o féretro. Pastor, normal nada. E naquele contexto, tocar o féretro significava impureza. Jesus estava rompendo barreiras. Quando tocou o féretro, estava dizendo que eu estou sobre qualquer conceito religioso que exista hoje, cada tempo desta história. Porque eu toco com meu poder e este chico vai levantar-se. Levanta-te! E ele se levantou. Porque não há religião que impida o poder do Senhor. Pode que seja qualquer religião do mundo. O poder de Jesus chega e cambia, e transforma. Ele entra e nos hace novo homem, nova mulher. Naquele momento causou impacto naquela. Ele tocou o féretro. Uau, o que vai passar? Nada. Porque quando Jesus entra, essas barreiras vêm abaixo. Quando Jesus toca, quando ele põe a mão, quando Jesus toca, há câmbios, se caem por terra barreiras espirituais, religiosas, morales, que se caem por terra. Jesus se expuso publicamente, rompeu os padrões religiosos, e eles se deram conta do poder do Senhor. Não chores significava: não chores, porque eu vou dar vida para tu filho. Que forte, não? Que forte. A consequência encontramos depois em los versículos que as pessoas, os que estavam ali, tiveram temor, glorificavam a Deus, testificaram acerca de la visita del Senhor, e la madre foi restaurada. Creio que aquela gente ali que estava acompanhando o féretro, não saltava. La madre então, meu hijo vivo, meu hijo. É o que passa em nossa vida quando Jesus entra. É que começamos a saltar em nosso coração, porque a paz que eu não tinha passo a ter, a esperança que não tinha passo a ter quando Jesus entra em nossa vida, quando entra em nossa casa. Foi o que passou com Zaqueu, com Lucas, com Mateus. Quando Jesus entra em nossa vida, cambia a história. Quando Jesus toca, pero temos que ter este encontro com Ele. Caminho contrário. Caminho contrário. Este é Jesus que estamos anunciando aqui. Não podemos calhar-nos, porque em nossa vida há sentimento que, mientras vivamos, pelo menos eu creio que muitos aqui compartem comigo, temos que anunciar esta verdade. Temos que anunciar esta verdade com nossa vida, para que outros mais possam conhecer a este Jesus que vem en el caminho contrário de nossa vida para cambiar a história. Esta mulher foi restaurada. O Senhor le entregou seu filho. A multitud começou a anunciar que Deus ha venido por aqui. Claro, antes não. Antes era contexto de muerte. Agora é contexto de vida por la presença de Jesucristo.